do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, na História dos Santos, eu vou falar um pouco sobre São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, que foi um jovem italiano, ele nasceu no ano de 1182 e ele era um jovem rico. Os pais eram comerciantes. Francisco, no momento da sua conversão, enquanto ele orava, ele ouviu a voz de Deus que lhe pedia para que ele pudesse restaurar a sua casa. Mas Francisco, naquele momento, ele não compreendia o que Deus queria. Mas com o passar do tempo, ele passou a entender que a casa ao qual Deus falava era a fé das pessoas. Francisco, ele precisava restaurar a fé daquelas pessoas. Então, quando ele compreende isso, ele vai e vende todos os seus bens e passa a viver de caridade. Francisco, ele abriu mão até mesmo da paternidade de seus pais para que pudesse viver a missão que Deus lhe confiou. E o primeiro ensinamento de São Francisco que eu trago hoje é onde ele diz que apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Ou seja, nós temos que ser luz, luz por onde nós passarmos. São Francisco, ele também costumava dizer que nosso maior testemunho é a nossa vida. Nós como cristãos não podemos viver de aparências, nós temos que ser cristãos verdadeiros, porque cristão, ele vem de Cristo, Nós somos a imitação de Cristo, assim como São Francisco um dia foi. E o segundo pensamento é onde São Francisco ele nos diz, o que temer, o que nós devemos temer se nós temos Deus ao nosso favor. E São Francisco ele responde que nada, nós não devemos temer nada, porque nós temos Deus ao nosso lado, Deus que luta ao nosso favor. E ele diz também, a quem temer, a quem nós devemos temer. E São Francisco ele responde que a ninguém. Se nós temos um Deus que é tão poderoso, que luta ao nosso lado, nós não devemos temer a ninguém, a nada e nem ninguém, assim como São Francisco está nos ensinando. E ele ainda diz, porque aqueles que se unem a Deus obtêm 3 grandes privilégios. São Francisco ele diz que as pessoas tementes a Deus, elas têm muitos privilégios, e aqui ele cita 3. Primeiro, a onipotência sem poder, Nós sabemos que nós, como humanos, nós não temos o poder de nada. Mas São Francisco ele diz que se nós temos Deus, nós temos a onipotência de Deus ao nosso favor. E ele ainda diz também que se nós temos Deus, nós nos embriagamos sem vinho, ou seja, nós nos embriagamos no amor de Deus, nós nos apaixonamos por Deus. E aqui, bem no final, ele também diz que nós temos a vida sem a morte, ou seja, se nós temos Deus, nada nós temeremos. Se nós temos Deus, a ninguém nós temeremos. E se nós temos Deus, nós temos a vida eterna, como São Francisco nos ensina. Porque para nós que somos cristãos, para nós que acreditamos realmente em Deus, se nós aderimos a Deus verdadeiramente, a nossa vitória é a vida eterna. E o último pensamento de São Francisco que eu trago hoje é onde ele diz que se algo rouba a paz do nosso coração é porque roubou o lugar de Deus. Quantas vezes nós nos encontramos sem paz, Muitas vezes até sem entender. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós não temos a paz interior. Aquela paz que Deus desejou aos seus apóstolos no momento da sua ascensão, que ele deixou também para cada um de nós. A única paz que nos dá felicidade é a paz que vem de Deus, porque essa paz não é a paz do mundo, é a paz de Cristo, é a paz de Espírito. E é isso que São Francisco hoje quer nos ensinar, que nós possamos ser luz como São Francisco foi, Ser testemunhos vivos do amor de Jesus Cristo na nossa vida, que nós possamos acreditar na onipotência de Deus, que nós possamos nunca temer nada se nós temos Deus, e que nós possamos colocar Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida, Assim como São Francisco nos ensinou nesse último pensamento, que nós possamos ter Ele sempre em primeiro lugar, que nós nunca deixemos que nada nem ninguém ocupe o lugar de Deus no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.